Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Borges e hoje eu vou resolver junto com vocês uma questão do ENAD. Vamos lá para a nossa questão. A questão que vamos resolver hoje é a questão 15 do ENAD de 2017. Ela diz o seguinte: os circuitos RLC têm muitas aplicações práticas. Nos circuitos sintonizadores de rádio, por exemplo, uma antena capta os sinais alternados de várias rádios em frequências diferentes, e o circuito ressonante seleciona apenas a faixa de frequência correspondente à emissora desejada. O comportamento ressonante está relacionado com o sinal das reatâncias indutivas e capacitivas dadas por essas expressões. E a condição ressonante é que a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva. Essa condição vai ser chave para a resolução da questão. No circuito mostrado na figura a seguir, a sintonia é feita por meio de um capacitor de capacitância variável C. Então, nós temos aqui um esquema do circuito em questão. Nós conhecemos o valor da indutância e ele nos fala que esse capacitor tem uma capacitância variável C. Continua. Considerando as condições do circuito apresentado, para sintonizar uma estação de rádio que opera na frequência de 1000 kHz, é correto afirmar que... Aí nós vemos as alternativas. A. As correntes elétricas que percorrem os ramos do capacitor e da bobina devem estar em fase e apresentar magnitudes iguais. Vamos analisar essa expressão. Observe que ele quer uma condição para sintonizar a estação de rádio que opera em 1000 kHz. O texto da questão nos fornece que a sintonia das estações de rádio acontece devido ao comportamento ressonante. E o comportamento ressonante acontece quando existe essa condição, quando essa condição é satisfeita, quando as reatâncias são iguais. Nenhuma das reatâncias é relacionada com a corrente elétrica. Então, a alternativa A já está descartada. Não faz sentido considerar essa alternativa para o comportamento ressonante do circuito. B. A energia armazenada no campo magnético da bobina deve ser transferida para o capacitor. Mais uma vez, o comportamento ressonante se dá quando essa condição XL igual a XC é satisfeita. Nem XL, nem XC tem dependência da energia elétrica ou magnética. Então, pelo mesmo argumento da alternativa A, a alternativa B está errada. Então, vamos para a alternativa C. O valor da capacitância C deve ser aproximadamente igual a 12,7 picofarad. Aqui nós precisamos estudar com um pouco mais de profundidade, porque o comportamento ressonante se dá quando as reatâncias são iguais, porém uma das reatâncias está relacionada com o valor da capacitância. Então, nós precisamos verificar se essa expressão está correta fazendo alguns cálculos. E é isso que nós vamos fazer agora. Bom, como eu já falei, a ideia central é focar no comportamento ressonante do circuito, ou seja, XL igual a XC. E nós sabemos ainda as informações que o enunciado nos fornece, que é o valor da indutância e da frequência da estação de rádio. Aqui eu já fiz uma transformação para ficar mais simples os nossos cálculos. Bom, se a expressão 1 nos fornece a condição ressonante e eu tenho o valor da reatância indutiva e capacitiva, eu posso substituir na equação 1 e encontrar a equação 2. Como a alternativa C nos fala algo sobre a capacitância, nós vamos colocar em evidência a capacitância na expressão 2. Fazendo isso, nós encontramos a expressão 3. Porém, nós sabemos que a frequência e o ômega estão relacionados pela equação 4, é uma expressão bem conhecida. Então, substituindo a expressão 4 na expressão 3, nós temos uma expressão final para a capacitância nesse circuito no comportamento ressonante. Veja que essa equação foi obtida a partir da condição de ressonância. Então, nós temos a equação 5. Agora, basta substituirmos as informações que nós temos na equação 5
e nós encontramos que o valor da capacitância para haver comportamento ressonante é de 12,66 picofarad. Então, de fato, a alternativa C está correta. O valor da capacitância de C deve ser aproximadamente igual a 12,7 picofarad. Então é isso, pessoal. Por hoje ficamos por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações sempre que um vídeo for publicado. Deixe seu like e bons estudos.